Olá, graça e paz, queridos, graça e paz, nação do avivamento, graça e paz, povo de Deus, graça e paz, todos aqueles que o Senhor permitiu que você esteja assistindo este vídeo, tá? Eu aproveito para convidar a você para assistir os vídeos anteriores, porque é uma sequência. Então, um vídeo depende do anterior para você entender, pegar toda a sequência. Estamos falando sobre ataques espirituais. Já ensinamos aqui que Satanás e seus demônios têm três formas principais de ataque: ataque preventivo, ataque de enfrentamento e ataque de negociação. Nos vídeos anteriores são explicados cada ataque desse em detalhes, tá? E agora nós vamos começar a estudar as estratégias de Satanás, as armas que Satanás usa como estratégia de ataque, tá? Então ele tem as três principais estratégias de ataque, como eu falei, e ele tem 6 armas principais. Por que dizemos estratégias principais, que são 3, e armas principais, que são 6? Por quê? Porque ele certamente tem mais estratégias e certamente tem mais armas. Então estamos vendo aqui as principais. Antes de eu entrar nessas 6 armas principais, armas de ataque de Satanás, eu quero chamar a atenção dentro do texto. A gente está lendo o texto de Atos 16, de 16 a 19. Nós vamos ler agora somente o versículo de número 19, foi quando, depois que Paulo expulsa o demônio, o espírito de adivinhação, o espírito de Pitom daquela mulher. Então no versículo 19 diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então, olha que coisa interessante aqui que eu quero chamar a sua atenção, que nós estamos aqui tratando de guerra espiritual, tem que entender todos os detalhes, né? Os pormenores. Lembra-se que quando Jesus expulsou aquela legião de demônios do corpo daquele homem endemoniado gadareno que vivia nos cemitérios? Nós já estudamos aqui também sobre ele. Lembra disso? O que aconteceu depois? Bom, com o homem aconteceu uma coisa maravilhosa. Ele teve seu juízo de volta, ele colocou roupas, né? Ele andava nu e ele voltou para a família. Olha, que bênção, né? Aquela comunidade parou de ouvir os gritos dele, aquela coisa horrível que acontecia lá no cemitério, e agora ele estava em casa. Era de se esperar que as pessoas daquele povoado fossem até Jesus e aclamassem Jesus, né? Como uma pessoa, como alguém que fez algo extraordinário, dessem presentes a Jesus, pedissem para Jesus ficar, continua aqui, tem mais pessoas para serem libertas, tem mais coisas aqui para serem consertadas. Não, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus do território. Você consegue entender? Você consegue conceber isso? Aí agora a gente vê, nesse texto aqui, Paulo e Silas libertam aquela mulher. A mulher cai, o espírito sai dela, porque o demônio, ele fica na pessoa até ele receber um comando de autoridade no nome de Jesus para sair. E esse comando tem que vir debaixo de uma pessoa com unção. Com unção e fé. Unção e fé. Então ela diz, o demônio recebe e quando ele escuta o nome de Jesus, ele tem que sair, tem que bater em retirada. Entendeu? Então, quando eu digo unção e fé, qualquer crente, qualquer pessoa, tá? Não precisa ser uma pessoa especial, mas tem que ser um crente no Senhor Jesus. Aí, o demônio sai. O demônio saiu daquela mulher, daquela menina. Sabe o que é ficar livre de um demônio? Saiu aquele peso de dentro dela. Porque quando a pessoa está com um demônio, ela sofre, ela está em sofrimento na alma, no espírito, o seu corpo sofre, porque o demônio ele suga as energias da pessoa.
o demônio vai consumindo a pessoa por dentro. E por fim, a pessoa morre. Por fim, a pessoa é destruída. Então essa moça, ela ficou liberta, ficou sem esse demônio. Era para eles agradecerem a Paulo. Olha, obrigado, porque ela era nossa escrava, tem outras coisas para fazer e não sabíamos que ela tinha esse espírito maligno nela. Agora ela está livre. Porque a mulher caiu, o espírito se agitou, o espírito saiu da mulher. E agora ela se levanta livre. E eles então agarram Paulo e Silas e levam lá para serem presos. É por isso que eles são presos, depois eles são chicoteados, são maltratados, porque expulsaram o demônio. Então, o que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos que não somente as pessoas ficam endemoniadas, possuídas por demônios, como também as estruturas da cidade. As estruturas, as organizações, as instituições. Então você chega num lugar, aquele lugar, ele está impregnado de demônios. A cultura daquele lugar é uma cultura demoníaca. Então você entra naquele espaço, você está num espaço demoníaco. Ainda que você faça uma boa ação, você está achando que está fazendo uma boa ação, mas você está causando irritação, indignação com toda a estrutura, porque toda a estrutura está repleta, dominada por demônios. Me lembro que quando nós chegamos aqui na Estância Israel, né, não era ainda a Estância Israel, assim que compramos o sítio e começamos a operar, a trabalhar no sítio, acontecia muitas coisas estranhas, sabe? Foi muita dificuldade, e era dificuldade em cima de dificuldades, e justiça, e polícia, e coisas que o antigo dono falou comigo. Olha, eu fiquei lá há tantos anos e nunca aconteceu isso, não era costume acontecer isso. Aí agora que vocês são da igreja, e olha que ele ficava aqui, ele tinha um comércio aqui na beirada da estrada, ele vendia móveis usados, ele tinha um self-service, a pessoa parava com o carro, entrava, comia, ele alugava o espaço fim de semana, pagava R$5 a entrada aqui, era pesque pague, aí a pessoa, para tomar banho de piscina, a pessoa pescava no lago, levava para fritar. Ele fez um monte de construções irregulares. Ele nunca teve problema. Aí nós chegamos, não tínhamos nada disso, apenas fazendo limpeza, arrumação, até processo na justiça. Ele teve que ir para a justiça com um advogado. Ele falou, olha, nunca aconteceu isso. Por quê? Porque nós chegamos no território para estabelecer o reino de Deus. Por isso que esse lugar tem uma bandeira. Quem já veio aqui, tem uma bandeira de Israel. É símbolo de que o Senhor tomou o território. Amém? Aí, mas o que nós fizemos então? Nós marcamos, eu marquei, fui direcionado por Deus a fazer um ato profético aqui, chamei alguns irmãos para a intercessão, nós viemos, fizemos atos proféticos, ungimos o local, fizemos, pedimos perdão a Deus por coisas ruins que aconteceram no local, principalmente com os índios que já habitaram nessa terra, certamente sofreram, tiveram muito sofrimento, então nós pedimos perdão a Deus por o que passou aqui no passado com os índios, enfim, e nós consagramos o local, ungimos, fizemos ato profético. Terminamos o ato profético, fomos para casa, nunca mais tivemos problemas aqui. Nunca mais, nunca mais. Repreendemos o inimigo, cercamos o local, nunca mais tivemos problema. Isso tudo foi lá atrás, antes de começar a operar aqui como Estância Israel. Então, todo lugar, gente, todo lugar. A pessoa chega numa casa e ela entra numa casa e começa a ter problemas que nunca teve antes. Então, tem que orar, tem que ungir, tem que confrontar. Isso é guerra espiritual. Se a gente for depender de ciência, meu filho,
A gente está morto em guerra espiritual e a gente não sabe nem o que é isso, não acredita, não sabe, não entende. Você estaria morto. Você está entendendo? Então, entenda uma coisa, é a palavra de Deus e é a igreja. Por isso que eu falei no outro vídeo da gente oportunizar esses vídeos, compartilhar. Mas não é para dar pérola a porcos, não. É quem precisa e quem quer e quer receber uma bênção. Então nós compartilhamos esses vídeos, sabe? Às vezes tem aquela pessoa que é crítica. É crítica da igreja, esse tipo de visão. Eu vou mandar para essa pessoa para mostrar a ela como como é que se faz. Não faça isso não. Esses vídeos do Provisão TV, as mensagens que são do Espírito Santo, são muito preciosas. Não é para a gente usar para combater com quem não acredita. Quem não acredita, por favor, não envie esse vídeo não, sabe? Uma pessoa está lá em sofrimento, você fala assim, olha, eu vou enviar um vídeo para você que vai te ajudar a entender essas situações que você está passando, para ajudar você a enfrentar melhor. É isso aí. Aí eu vou mandar para você, aí você manda os vídeos da Provisão TV, que tem vídeos para todas as áreas. Até se a pessoa quiser conhecer o céu, conhecer os planetas, o que é a eclipse, até isso tem. Você sabe disso. Tem vídeo para tudo aqui e vem muito mais coisa por aí. Nós estamos falando, vamos entrar nas armas dos demônios, armas de Satanás e dos demônios. E depois nós vamos entrar nos enfrentamentos, como a gente enfrentar. Nós estamos conhecendo os detalhes dos demônios, mas nós vamos conhecer depois como nós podemos vencer todas essas estratégias e armas dele. Primeiro temos que conhecer, tá certo? Então, entendeu que a estrutura do lugar também é contaminada? Não é só a pessoa com o demônio, mas a estrutura já está impregnada dos demônios pelas paredes, pela organização, pela cúpula das organizações, os governos das cidades, tudo impregnado. Por isso que às vezes você chega num trabalho, você começa a sofrer. Tem pessoas que não conseguem ficar num trabalho, ela não consegue, sabe? Aí perde até a bênção de um trabalho, não precisaria perder, ela teria que receber um reforço para ela poder enfrentar o mal lá. Você veja, quando Jesus chegou naquele território de Gadara, quem que saiu? Jesus ou os demônios? Os demônios. Quando Paulo e Silas passaram aqui nessa rua, quem que saiu? Paulo e Silas ou o demônio que estava na mulher, na escrava? O demônio que estava na mulher. Então tem que ser assim. Quem tem que sair são os demônios. Numa igreja, às vezes há um levante de demônios. Você sabia disso, querido? Por isso que é importante esse vídeo ser compartilhado com pastores que precisam, né? Que estão lá lutando, que cada pastor, todo pastor é um lutador, coitado. A gente fala coitado, pode dizer, né? Que tem pastores que estão lá sozinhos, né? E é guerra pesada em cima deles, sabe? Então esses vídeos são para esses pastores também, para que eles não se sintam aí tão sozinhos, recebam algum treinamento maior. Às vezes pastores menores não têm oportunidade de estar em seminários, congressos, né? Então recebe essas instruções. Porque o que acontece? Demônios, eles entram em determinadas pessoas na igreja e formam um bloco, eles derrubam o pastor, derrubam pastores, eles mudam. A organização, ela fica sob o comando de demônios. Organização religiosa. Quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando a igreja de Jesus. Estou falando a organização, o espaço, o prédio, as pessoas que compõem, sabe? E os lugares. Fica impregnado também. Aí, aqueles que são espirituais, que estão ali para fazer a obra de Deus, o diabo lança um ataque de prevenção. Como é que ele faz? Ele possui pessoas dentro da igreja, possui até de fora e leva também lá para dentro. Chega ali, ele faz um cordão, ele faz uma contenção. E vai, até o pastor desistir e os irmãos espirituais desistirem.
Aí pronto, ele, na contenção ele já ganhou. Mas se esse pastor e esses irmãos forem um pouquinho mais fortes, eles enfrentam e ultrapassam essa contenção, o que acontece? Os demônios fazem um ataque de enfrentamento. Aí é aquela guerra da igreja, pá, enfrentamento, aquelas igrejas que tem sessão, pá, para derrubar, aí problema daqui, guerra dali, e os vizinhos vendo isso, né, escandalizando a igreja, porque sempre tem um prejuízo na guerra. Aí se o pastor ali, ele é firme no enfrentamento, vem a negociação. Porque alguns no enfrentamento até morrem do coração e tudo. Eu sei casos desses. Aí vem, ele passou, vem negociação para tentar conviver no território. Não tem negociação. É fogo, fogo, fogo no bicho. Não tem negociação. Aí sai. Aí limpa a estrutura. Aí fica ali. Entendeu? Entendeu? Aí tem que ficar vigilante, porque a guerra vai e volta. Aí outro levante. Aí começa de novo. É guerra o tempo todo. Por isso que a palavra de Deus diz assim, lá em Efésios capítulo 6, né? A partir do versículo 12. Coloque a armadura, é guerra. Eu estou com esse uniforme aqui, que está representando a armadura. A armadura. A gente tem que estar assim, o tempo todo assim. O tempo todo em guerra. Amém? O tempo todo em guerra. Muito bem. Então, vamos lá para as estratégias. Eu queria te mostrar exatamente isso, você entender esse detalhe das estruturas estarem também contaminadas com demônios. Não só as pessoas, mas as estruturas. Serve para casa, para trabalho, para igreja, para cidade, para país, para tudo, para a universidade. Universidades brasileiras, por exemplo, olha, deixa eu aproveitar aqui, porque eu vou deixando o Espírito Santo me guiar, me trazer à minha mente, tá? Então, deixa eu aproveitar aqui para falar das universidades. Queridos, as universidades brasileiras, elas estão, públicas, elas estão tomadas, na sua maioria, veja que eu não estou totalizando, eu estou colocando o quê? Na sua maioria, está tomada por demônios. Demônios, bases de demônios. Nessa linha de prostituição, muita questão de prostituição sexual, né? Prostituição. E drogas. Mas não sou eu que estou dizendo só. Não estou dizendo aqui nem por revelação. Eu estou dizendo, constatando, o último ministro da Educação, né? Que saiu, o Van Traub, o que ele disse? O que eles descobriram? Descobriram, tinha a universidade com plantação de maconha. A gente sabe que corre solto maconha e drogas na universidade. A polícia não pode entrar na universidade, só quando acontece alguma coisa. Mas ela é um território que é meio que reservado. E a gente sabe disso. A gente sabe. Questão sexual, as coisas que eles fazem lá, a gente sabe disso. São todos os alunos? Não. Claro que não. Você mesmo que está me ouvindo, estudou na universidade pública, foi lá, estudou, fez sua matéria, se formou, saiu, foi tudo bem, não foi? Ok. Vai muito da pessoa. Você, né? Ninguém é obrigado. Mas eu estou falando que isso se instala. E não é só na universidade, não. Já nos institutos federais de educação, a coisa já está, isso aí é patente. Quer ver uma coisa? Adolescente, ele vai para a universidade pública, estou falando aqui do modo geral, grande quantidade, estou falando todos, não estou falando todos. No Maná não tem teoria de conspiração, não tem invencionice, tá? Tudo que eu falo, que a gente fala no Maná, se falar algumas coisas assim, isso tem prova, tem recorte de jornal, tem site, precisa procurar, tá? Isso aí é normal, isso é fato, é fato. É claro que os demônios que comandam também as mídias oficiais, que também são comandadas por demônios, vão esconder. Você está entendendo? Então é uma guerra! É uma guerra! Aí você vê, tá lá o adolescente, ele entra na faculdade, ele entra na universidade pública, vai para um ERJ, um VJ, universidade pública da vida. Alguns deles, não estou falando todos,
muda a cabeça completamente. Se é de igreja, sai. Se era direitinho em casa, já não é mais. Fica rebelde, vai para as drogas. Aí daqui a pouco é questão sexual, homossexual. Enfim, com a nossa juventude. Com a nossa juventude. E quem se levanta para falar qualquer coisa é tido como reacionário, como ignorante, sabe? Mas aqui eu não estou falando de questão política aqui. Eu estou falando aqui de demônios. Por que acontece isso com essas crianças, com esses adolescentes? Porque quando chegam é uma estrutura já dominada por demônios, tá? E conduzida por muitas pessoas ali endemoniadas, muitos professores, muitas pessoas que o demônio já está agindo a partir delas. Entendeu? Então o que acontece? A pessoa entra, o jovem entra e é dominado completamente. É uma guerra, é uma guerra. E é uma guerra para a igreja, é uma guerra para a família, né? É uma guerra. Mas é por isso que nós estamos aprendendo aqui sobre os ataques do diabo. Agora estamos aprendendo sobre as estratégias dos demônios, de Satanás, as estratégias. Então, são 6 armas. 6 armas. Então, os ataques, como ele age. Na verdade, os ataques são as estratégias, né? As 3 estratégias. É a forma dele agir. As 3 estratégias. Prevenção, enfrentamento, negociação. E agora vamos aprender sobre as armas. As armas. Que armas ele dispara? Mas eu tenho que deixar para o próximo vídeo. Você não pode perder. Você vai ficar impactado. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a sua casa. A unção que há sobre a sua vida seja renovada. E o mal que tem rondado a sua casa, a sua família, a sua vida, caia por terra no nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Shalom, shalom.